Bom dia a todos. Quero saudá-los com a graça, com a paz, com o amor bondoso do nosso Deus. E antes de começarmos, eu gostaria de orar. Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor tua graça, tua bondade, a luz do teu Espírito para nos conduzir na palavra, a fim de que ela seja útil a todos que estão nos assistindo agora ou assistirão depois nas suas pesquisas pelo YouTube. Rogamos que o Senhor nos atenda e nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, meu tema é falar sobre as reações da igreja em períodos conturbados e o que isso pode ser aplicado nas nossas vidas. Quando nós falamos sobre essas questões, duas perguntas precisam ser levantadas para nós. Primeiro, como a igreja tem apresentado a Cristo no decorrer da história? E, consequentemente, como que em períodos de crise essa apresentação de Cristo moveu a igreja ou a constrangeu em algum momento. Lendo o livro do Dr. John Stott, O Incomparável Cristo, analisando como que a igreja testemunhou Jesus no decorrer dos séculos, e o que ele fala sobre isso se aplica muito bem às questões da igreja relacionadas a períodos conturbados e de crise. Ele diz o seguinte, que você percebe que a apresentação de Cristo por parte da igreja no decorrer dos séculos, ela é marcada por autenticidade e acomodação. Às vezes mais um, às vezes mais o outro, mas o que nós percebemos mesmo é que tanto a autenticidade quanto a acomodação fazem parte das reações da igreja em todos os períodos da história, nos períodos em que a igreja avança, nos períodos em que a igreja retrai e também, por que não, nos períodos em que a igreja enfrenta crises de vários tipos. Ora, anunciando Cristo em conformidade com as Escrituras, ora acomodando-se à cultura secular, manipulando e tentando ajeitar as Escrituras ao gosto das épocas e ao sabor dos ventos de doutrina que sopram sem parar sobre as nossas velas. Então, a outra pergunta importante é como que a igreja apresentou a Cristo em tempos de crise, de conturbação, de incertezas sociais, e aqui nós temos de considerar a mesma questão. A igreja sempre se apresenta com autenticidade e com acomodação, e muitas vezes as duas atitudes ao mesmo tempo. Parte da igreja se apresentando com autenticidade, parte da igreja se apresentando com acomodação, e isso trazendo consequências para a sua vida. Eu gostaria de destacar dois assuntos dentro dessa questão das reações da igreja em períodos conturbados para a nossa meditação. O primeiro deles, as perseguições, e o segundo deles, as epidemias, a fim de que nós possamos trazer uma palavra com um pouco mais de segurança aos irmãos nessa manhã. E é importante para mim falar sobre as perseguições, e por isso escolhi esse tema, porque daqui a 2 dias nós estamos nos aproximando do Dia da Igreja Perseguida, o chamado DIP, o Dia Internacional da Igreja, ou Dia da Igreja Perseguida, quando somos convidados, especialmente pelas missões Portas Abertas, a orar por aqueles irmãos que neste momento estão enfrentando perseguição. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Segundo relatórios da missão Portas Abertas, mais de 340 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com o Senhor Jesus Cristo. Chega-se a divulgar na internet a morte de mais de 100 mil cristãos nos últimos 5 anos em países totalitários, islâmicos e dominados pelo ateísmo materialista do marxismo ultimamente. E, diante disso, há 3 desafios que a igreja sempre enfrentou e que nós precisamos também estar atentos a essa questão da perseguição no nosso tempo. Quais são os 3 grandes desafios que são promotores de perseguição à igreja no nosso tempo? O primeiro deles é o comunismo,
e o seu filho primogênito, o marxismo cultural. O primeiro é a doutrina materialista ateísta, então. O comunismo, junto com o cristianismo e o islamismo, o comunismo tem uma visão missionária de alcançar o mundo. Desde a Revolução Bolchevista de São Petersburgo, em 1917, a igreja foi a primeira a ser perseguida onde quer que o comunismo ateísta fincasse o pé. A rapidez de suas conquistas e o grau de opressão da igreja tornou sua violência comparável à atuação dos exércitos árabes do século VII, para os irmãos terem uma ideia. Durante os 70 anos em que viveram sob a influência de Moscou, e ainda hoje em países comunistas como a China, a Coreia do Norte, o Vietnã e Cuba, os cristãos têm sofrido discriminação, tortura, violência, prisão e assassinato por causa de sua fé. Por isso, quando nós falamos de perseguição, não são somente aqueles 7 períodos do período da patrística que se encerrou com a ascensão de Constantino ao trono em 313 e o Edito de Milão, ou depois o decreto da oficialização da igreja como religião oficial do Império Romano em 380 por Teodósio. Não, a perseguição sempre esteve presente e a igreja sempre precisou e precisa reagir aos seus resultados e às suas consequências e às suas atuações. Um outro desafio contemporâneo e também antigo no que diz respeito à perseguição ao evangelho é o que os estudiosos têm chamado de o novo nacionalismo. O segundo desafio, então, é este, que se levantou após o fim dos impérios coloniais a partir do término da Segunda Guerra Mundial, libertando-se do jugo do colonialismo. Muitos países colocaram uma nova ênfase em sua cultura e religião originais. As nações recém-libertas primeiro se voltaram para o marxismo como modelo econômico, que se mostrou um terrível erro. O imenso fracasso do socialismo em dar-lhes o crescimento econômico e a independência pela qual ansiavam e de que precisavam foi, por sua vez, um campo propício para o surgimento do extremismo religioso. O cristianismo foi visto como uma importação do Ocidente e as igrejas implantadas pelos missionários eram consideradas a herança indesejável do colonialismo. O resultado disso foi que as nações têm que lidar com a multirreligiosidade e o multiculturalismo. Como resultado, um novo conceito de tolerância tem sido valorizado, mas com significado sutilmente alterado. Tolerância agora exige que se negue a existência de qualquer fé absoluta por parte de quem quer que seja. E como o cristianismo crê, ensina e prega a verdade absoluta da existência de Deus e da sua revelação, o cristianismo tem sido tratado e tem sido acusado de intolerante, quando o que acontece, na verdade, é aquilo que Don Carson chama em um dos seus livros a intolerância dos tolerantes. Desde que alguém apresente uma verdade absoluta, ele é tratado com intolerância por aqueles que pregam a tolerância no mundo que nós vivemos. E o terceiro desafio, então, o terceiro grande desafio para a igreja no que diz respeito às perseguições é o islamismo. De longe, o islamismo é o nosso maior desafio no momento. Por quê? Hoje, o islamismo é a religião que mais cresce em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil. Um estudo recente feito nos Estados Unidos mostra que, enquanto a população mundial deverá crescer 35% nas próximas décadas, é esperado que o número de muçulmanos aumente em 73%. De 1,6 bilhões atualmente, em 2010, para 2,8 bilhões em 2050. Em 2010, os muçulmanos eram 23,2% do total da população mundial. Em 2050, estima-se que sejam 39,7%, ou seja, em 2050, os muçulmanos serão quase tão numerosos quanto os cristãos, que prevê-se que estejam alcançando 31,3% da população mundial em 2050.
E o que nós temos visto, e a Europa tem sido modelo para isso, é uma muçulmanização ou uma islamização cultural que tem pressionado a herança judaico-cristã em todos os lugares onde o muçulmanismo cresce rapidamente. A dificuldade em relação ao islamismo, segundo o irmão André, da missão Portas Abertas, está no segmento extremista do Islã, com a demanda de seus líderes por obediência total. Nesse ponto, o islamismo tem muito em comum com o comunismo. Nas repúblicas da Ásia Central, que faziam parte da antiga União Soviética, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Tadiquistão, o Quirguistão, formas fundamentalistas do Islã estão lutando pelo controle sobre a sociedade, e onde isso acontece, a perseguição contra os cristãos aumenta sensivelmente. No Afeganistão, por exemplo, eles já dominam e a perseguição lá é intensa, inclusive missionários da própria IPB já apresentaram dados de perseguição aberta contra o trabalho cristão desenvolvido por eles naquela região. O efeito sobre a vida das pessoas dessas ditaduras teológicas que reivindicam o corpo, a alma, o espírito do indivíduo é o mesmo que no comunismo. Por isso, à medida em que os fundamentalistas ganham poder, imediatamente começam a atacar os cristãos. O totalitarismo ele é mais completo quando ele é combinado com a religião. Como que a igreja reagiu às perseguições no decorrer da história? A igreja sempre apresentou à perseguição 3 respostas muito claras e que nós precisamos prestar atenção nelas. A primeira resposta foi o martírio. Tertuliano disse lá por volta do ano 250, no seu livro Apologéticum, capítulo 50, verso 13, que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Defendendo e falando sobre o martírio, ele disse essa famosa frase e ele arrematou para aqueles que acusavam os cristãos da culpa de todas as desgraças e desventuras do Império Romano. Ele disse o seguinte: quanto mais cristãos vocês matam nas arenas, mais pessoas são convertidas nas arquibancadas. De modo que o martírio sempre foi tido em alta conta perante os cristãos, e a igreja teve que lidar com o exagero no que diz respeito ao martírio, porque algumas pessoas, alguns cristãos queriam fazer do martírio o seu troféu. Então a igreja aprendeu que o martírio só era válido não quando ele era procurado, mas quando ele alcançava as portas das casas do povo de Deus. Um exemplo maravilhoso, lindo disso, é o martírio de Policarpo de Esmirna, que aconteceu em 153. Ele foi procurado de fazenda em fazenda, e ele então se entregou à morte quando o prefeito da cidade disse que se ele não se entregasse, ele mataria mais cristãos. Então ele se entregou e foi martirizado, e nós temos o relato do martírio dele deixado para nós escrito. Então não é o martírio procurado, mas aquele que nos alcança que é o martírio que a igreja respondeu. Quem já leu Raimundo Lu, ou Raimundo Lúlio, que é um dos primeiros a escrever sobre evangelização de muçulmanos, ele defende as 3 regras de evangelização ao muçulmanismo. A primeira regra é martírio. Esteja pronto para morrer nas mãos desse grupo. A segunda é uma apologética consciente e adequada. Conheça bem o árabe, conheça bem o Alcorão, para que você possa evangelizá-los. Então, o martírio sempre foi uma das respostas da igreja à perseguição. E nós precisamos levar isso em conta quando pensamos em perseguição, quando nós oramos pela igreja perseguida e quando nós pregamos sobre escatologia na igreja, dizendo que há uma grande tribulação chegando por aí. A segunda resposta da igreja à perseguição sempre foi a apologética. A evangelização dos que não creem no evangelho e a defesa do cristianismo perante a mente acadêmica, inteligente, secular. Os apologistas do 2º e 3º século sempre defenderam o cristianismo perante os incrédulos e a intelectualidade secular.
Um exemplo poderoso foi a obra de Orígenes contra Celso. Contra Celso era um filósofo famoso, até o dia em que ele escreveu contra os cristãos, e Orígenes se viu na obrigação de escrever-lhe uma resposta. Depois da obra contra Celso de Orígenes, Celso perdeu a fama, tamanha a capacidade argumentativa de Orígenes no que dizia respeito às mentiras e aos engodos que eram proclamados contra o cristianismo naquela época. Um outro exemplo mais próximo de nós é a resposta ao cardeal Sadoleto de João Calvino, escrita em 1540, quando a Genebra expulsou Calvino da sua cidade em 1538, o bispo Sadoleto escreveu uma carta de 75 páginas, elogiando a cidade por ter expulso os reformadores e convidando a cidade a retornar ao catolicismo. Calvino foi convidado a escrever uma resposta a Sadoleto. A sua resposta tem 150 páginas, e ele simplesmente pegou 4 argumentos de Sadoleto e os respondeu. E Calvino diz que o grande fracasso da carta de Sadoleto para a cidade de Genebra foi que ele atentou contra a vida moral dos 3 reformadores, Calvino, Viré e Farel, o que a própria cidade era testemunha de que não tinha sido a vida moral deles o motivo da sua expulsão, mas desacordos e controvérsias a respeito de qual era o melhor modelo de reforma a ser implantado na cidade. Por causa disso, a resposta de Calvino a Sadoleto trouxe de volta para a cidade e ele pôde continuar a sua reforma. São 2 exemplos que mostram que a igreja sempre respondeu às acusações que vêm de fora, e às vezes até mesmo de dentro, para contra ela. Defender o cristianismo não é essa falácia que a gente assiste todo dia no YouTube e lemos no Facebook com discursos sarcásticos, irônicos, jocosos, mas defender o cristianismo é aquilo que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 17, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Nós decoramos o versículo 15, que diz que devemos estar prontos a dar respostas à nossa fé, mas nem sempre percebemos os 2 versículos seguintes, que diz que a nossa resposta não é de qualquer jeito, e nem é imitando o sarcasmo, a jocosidade, as palavras feias que o mundo intelectual moderno tem utilizado delas para denegrir as pessoas. Não. O bispo Sadoleto não só não conseguiu trazer Genebra de volta para o catolicismo, porque atentou contra a vida moral dos reformadores e a população era testemunha da falácia desse argumento por causa do seu procedimento. E assim deve ser também da nossa parte quando defendemos o cristianismo perante aqueles que na televisão, no Facebook, no YouTube, nos livros, nos jornais, nas revistas, denigrem e difamam o evangelho, fazendo com mansidão, com boa consciência e com testemunho. E a terceira resposta da igreja à perseguição sempre foi, sempre será e continuará sendo investir pesadamente em missões. A perseguição não silencia a pregação do evangelho e ainda se torna seu principal combustível, pois a conversão das nações põe fim às perseguições. É isso que nós desejamos, que as pessoas, conhecendo Cristo, enxerguem a falácia, o erro de sempre defender o orgulho, a arrogância humana diante do meigo salvador que foi a cruz. Uma pergunta feita em 2015, numa consulta missionária em São Paulo, da qual eu participei, foi feita a seguinte pergunta: por que o número de missionários brasileiros no exterior vem se mantendo estagnado na última década? E 2 respostas foram apresentadas como explicação de por que o número de missionários brasileiros transculturais não aumenta. A primeira resposta foi o crescimento da teologia da prosperidade,
que ensina as pessoas a desejar cobiçosamente bens materiais, e quem deseja cobiçosamente bens materiais não investe em missões. E a segunda resposta é que a missiologia brasileira ainda não desenvolveu, não descobriu, não se atentou para uma teologia do sofrimento que seja bíblica. Nós enviamos missionários para o mundo islâmico, por exemplo, para a janela 10x40, e alguns deles chegam lá achando que vão inventar a roda e que vão evangelizar nas praças públicas do mesmo jeito que nós evangelizamos aqui no Brasil, e não é bem assim. Muitos até se esquecem que lá nesses países onde há perseguição, existe uma igreja instalada e que está debaixo de perseguição há muitos anos, há séculos, inclusive. E que, portanto, nós precisamos, brasileiros, aprender o que é sofrer pelo Evangelho. Na China, um missionário chinês se propôs a evangelizar todos os países da Rota da Seda até Jerusalém. E ele escreveu um livro que já existe em português chamado De Volta para Jerusalém. E ele se propõe a sair a pé da China, um missionário chinês, onde também há forte perseguição contra o Evangelho, e batendo de porta em porta a pé até chegar lá na esplanada da mesquita em Jerusalém. Então um repórter inglês perguntou para ele, mas se você fizer isso, você será preso. E ele disse o seguinte, existe outra maneira de pregar o Evangelho? Aqui na China, eu já fui preso 17 vezes. Então, a resposta da igreja à perseguição é martírio, apologética e missões. Uma vez um senhor me perguntou, por que a gente investe tanto dinheiro lá fora? A gente tinha que investir aqui no Brasil para converter primeiro a nossa nação, depois a gente investe lá fora. E a única resposta que eu pude dar a ele foi o seguinte, ainda bem que Simonton não pensava assim, porque senão não estaríamos aqui, nós, pregando o Evangelho e tentando levar o Evangelho adiante em obediência ao mandamento do Senhor, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O segundo assunto que eu gostaria de apresentar para esse tema da reação da igreja aos momentos conturbados são as epidemias. A Bíblia trata as epidemias como uma parte dos sinais dos tempos. Como entender os sinais dos tempos? Se você lê o livro A Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman, ele apresenta algumas questões que nós precisamos usar para embasar a nossa aproximação das epidemias. Primeiro, ele diz que ainda que pensemos nos sinais dos tempos somente em relação a eventos futuros, eles estão relacionados com tudo o que Deus já fez no passado e está fazendo no presente. Porque o seu principal objetivo é demonstrar o governo de Deus sobre a história, a qual conduz para o desfecho que ele mesmo preparou. Isso significa que podemos nos consolar quanto ao futuro, mas que também devemos viver no tempo presente segundo os mandamentos de Deus, pois ele governa de fato todos os acontecimentos. Nós devemos andar como filhos da luz, Efésios capítulo 5, versículo 8, e nós devemos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus, Efésios capítulo 5, verso 16. Em segundo lugar, Anthony Huckman diz que os sinais dos tempos também apontam com certeza para o fim da história, especialmente para o retorno de Cristo. Eles não nos fazem, ou melhor, eles não nos dizem a hora exata da volta de Cristo, mas deixam claro que a sua vinda é certa. Mateus capítulo 24, verso 14 e 29 e 30 são claros em afirmar que, tendo acontecido essas coisas, então virá o fim. Em terceiro lugar, Huckman diz que os sinais dos tempos revelam a antítese contínua na história entre o reino de Deus e os poderes do mal. A parábola do joio e do trigo é uma realidade clara e visível diante dos nossos olhos. Esse conflito revela tanto a graça como a ira de Deus sobre os homens. Também deixam claro que quando Cristo voltar, ele virá como Salvador
e como juiz ao mesmo tempo. Em quarto lugar, ele afirma que os sinais dos tempos demandam decisão. Por meio desses sinais, e as epidemias estão contadas entre eles, Deus continua chamando pecadores ao arrependimento, crer no seu Filho e serem salvos da condenação eterna. O incrédulo que não presta atenção a esses eventos e não se volta em contrição para Cristo, está unicamente aumentando a sua condenação. Estando conscientes desses sinais, os crentes não se desanimam, mas perseveram, porque eles lhes mostram que o Senhor governa soberano e cumprirá suas promessas aos fiéis e as suas ameaças aos rebeldes. Os cristãos sabem que tudo o que vai acontecer, ainda que sejam tempos difíceis, como as tribulações, o aparecimento do anticristo, ainda assim o fim será melhor e bom, com a vitória final dos eleitos de Deus. É a mensagem clara do livro de Apocalipse. E por último, Anthony Huckman fala sobre os sinais dos tempos que eles demandam de nós vigilância constante. É fato que certas coisas deverão acontecer antes da vinda de Cristo, e os sinais indicam a vinda de Cristo. Todavia, não demarcam o tempo exato, por isso os crentes devem vigiar, conforme o Senhor Jesus diz no sermão escatológico, Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Agora, voltando-se para a epidemia, especialmente essa que nós estamos atravessando neste momento, a politização do medo e da ansiedade não é uma marca d'água dessa pandemia atual. Em todas as outras pandemias e epidemias do passado, não foi muito diferente. Também é preciso ressaltar que essa não está sendo a pior das pandemias. A única diferença das outras é que essa está acontecendo na nossa geração e nós podemos conferir o seu avanço em tempo real pelas mídias que estão à nossa disposição. Às vezes fica até ridículo e maçante ligar a televisão nos jornais que gastam quase que 80% das notícias somente para falar sobre o Covid-19 e todo dia é mais da mesma coisa. A questão que está faltando neste momento é mostrarmos com mais coragem o que a igreja já fez nas pandemias anteriores e parece que nós não estamos fazendo nessa. Um quadro interessante e necessário para nós tomarmos conhecimento a respeito de algumas pandemias do passado em comparação com essa do Covid-19 que nós estamos atravessando. Por exemplo, em 65 a 180, aconteceu a chamada peste antonina, que é de causa desconhecida e matou 5 milhões de pessoas na Ásia Menor, no Egito, na Grécia e na Itália. Em 541 a 542, aconteceu a praga de Justiniano, a peste bubônica, 25 milhões de mortos no Império Bizantino, na Síria, na Europa e na Ásia Menor. Em 1346 até 1353, o mundo experimentou, e muitos já ouviram falar, da peste negra, que também foi peste bubônica. Calcula-se entre 75 milhões a 200 milhões de mortos na Ásia, na Europa e o norte da África. Os historiadores chegam a dizer que 50% da população da Europa perdeu a vida nestes 6 anos em que a peste bubônica aconteceu naquele período. Em 1852 a 1860, o mundo experimentou a terceira pandemia da cólera. 1 milhão de mortos na Índia, na Ásia, na Europa, na América do Norte e na África. A cólera, graças a Deus, foi erradicada do mundo em 1980. Mas houve vários ciclos de cólera em vários lugares. Em 1918, o mundo experimentou a gripe espanhola, logo no final da Primeira Guerra Mundial, a conhecida influenza. De 20 a 50 milhões de mortes no mundo todo. Começou nos Estados Unidos, mas foi a Espanha que mais sofreu com as perdas dessa peste, por isso foi chamada de gripe espanhola. Em 1976, o mundo tomou conhecimento da AIDS, que ainda vem fazendo até hoje muitos mortos.
A AIDS já matou desde 1976 38 milhões de pessoas. Está em curso, não tem vacina, mas o tratamento melhora em muito a qualidade de vida dos infectados. E agora, depois do H1N1, nós estamos experimentando a Covid-19, atinge o mundo todo. Os dados do dia 25, alguns dias atrás, 3.477.395 mortes no mundo todo. E aqui no Brasil, 452.293 mortes. Se os irmãos observaram, ela já ultrapassou algumas das epidemias que eu mencionei, mas está longe de chegar na gripe espanhola e na peste negra do passado. E por isso, nós precisamos ter um pouco mais de sensatez ao lidar com o nosso medo, com a nossa ansiedade, ao enfrentarmos essa pandemia que aí está. Pelos números, fica claro que a pandemia é muito perigosa e letal. Resta saber se as decisões políticas que têm sido tomadas são as mais sábias após mais de um ano da aplicação das mesmas medidas, não impedindo o seu avanço e nos deixando amargar duas levas com o iminente perigo agora de uma terceira mais perigosa que as duas anteriores. Nossos concílios regionais não fizeram nenhuma reunião presencial ou online para estabelecer posturas e orientações aos pastores locais sobre como agir numa pandemia. Todavia, nós temos o testemunho da história da igreja que nos dá exemplos fartos da ação pastoral da igreja em tempos como esse. Deixa eu citar alguns exemplos. Como a ação da igreja na epidemia de Décio em 250. Quando não se conhecia nada sobre vírus, vibriões e bactérias, a igreja se posicionou em auxílio dos necessitados. Muitas pessoas eram simplesmente abandonadas nas ruas para morrer, e vários cristãos as adotavam, cuidavam delas para que elas sobrevivessem. Muitos cristãos morreram fazendo isso, mas isso trouxe muitos membros novos para as igrejas do meio dos sobreviventes. Quando a praga irrompeu no norte da África, um pagão chamado Demetrianos culpou os cristãos como se fosse diferente pela epidemia, que alegava ser uma punição mandada pelos deuses. Cipriano de Cartago respondeu em um breve, mas penetrante tratado a Demétrios, dizendo qual deveria ser, da onde vinha isso e o que significava. Nessa ocasião, porém, ele também escreveu aos fiéis, tentando ajudá-los a enfrentar apropriadamente a morte. Ele escreveu 2 obras sobre a mortalidade, ajudando as pessoas a lidar com a iminência da morte, como enfrentá-la, e também ele escreveu a obra sobre as esmolas, sobre as obras e esmolas, mostrando para a igreja que praticar as obras de caridade era o que era requerido da igreja naquele momento. Notem a postura dupla de Cipriano. Ele ensina sobre a morte e insiste na prática do amor ao próximo. 2 medidas que nos dão já caminhos para o nosso procedimento durante essa pandemia. Um outro exemplo, uma peste europeia que aconteceu em 1527, período dos reformadores, período em que Martinho Lutero estava atuando ativamente ali na Alemanha. E eu quero fazer aqui algumas citações de Lutero. Ela é longa e eu vou colocar aqui no PowerPoint apenas 3 extratos que eu quero destacar dessa citação. Em primeiro lugar, Lutero argumenta que qualquer pessoa que tenha uma relação de serviço com o próximo tem a responsabilidade vocacional de não fugir. Os que estão no ministério, escreveu ele, devem permanecer firmes diante do perigo da morte. Os doentes e moribundos precisam de um bom pastor que os fortaleça, conforte e administre os sacramentos, para que não lhe seja negada a Eucaristia antes da sua morte. Fato que o nosso irmão, reverendo Guilherme Bispo, enfatizou ao tratar sobre os sacramentos e os meios de graça nessa semana teológica. Lutero prossegue na sua argumentação dizendo que o amor cristão nos obriga a ajudar o próximo em todas as suas necessidades.
Alguém que não vai querer ajudar ou apoiar os outros, a menos que possa fazê-lo sem arriscar a própria segurança ou propriedade, nunca ajudará o seu próximo. Continua ele dizendo que a peste, ou a punição de Deus, não veio apenas como punição pelos nossos pecados, mas também para testar a nossa fé e o nosso amor. Nossa fé é testada para vermos e experimentarmos como está a nossa relação com Deus. E algo que essa epidemia, essa pandemia tem questionado e pressionado é como está a vida pessoal com Deus. Nós estamos vivendo um cristianismo de lives e transmissões. E os pastores, os conselhos, as lideranças têm procurado manter o culto solene, ativo, ainda que seja de modo virtual, nos mesmos horários em que eles eram praticados presencialmente. E nós percebemos que muitas pessoas simplesmente não comparecem, ou querem fazer o culto enquanto fazem outras coisas. Um colega compartilhou conosco que ele estava fazendo uma transmissão, uma live daquelas do Google Meet, em que as pessoas aparecem, e enquanto ele estava pregando, ele percebeu que uma irmã estava assistindo a ele enquanto lavava as vasilhas no horário do culto. E assim, basta você, na hora que começa uma transmissão, abrir os grupos de WhatsApp da igreja, e parece até aquele monte de pessoa que fica conversando durante o culto, trocando mensagens, sem prestar atenção em nada, porque existe a possibilidade de assistir depois. Então nós terminamos uma transmissão aí com 40 pessoas assistindo, e 2, 3 dias depois ela dobra de tamanho, não porque pessoas desconhecidas assistiram, mas porque os próprios membros da igreja deixaram para depois. O nosso amor, ele é testado para percebermos como está a nossa disposição em servir ao nosso próximo, conforme a Escritura ensina. Não só assistindo o culto na hora em que ele é transmitido, ou participando do culto na hora em que ele é transmitido, mas também usando daquilo que temos e de quem somos como cristãos para servir aos necessitados. Por outro lado, continuando citando Lutero, Lutero também diz que existem pessoas que tentam a Deus ao agir de forma precipitada e imprudente, não tomando os cuidados para proteger-se da morte e da peste. Tais pessoas não tomam remédios e não evitam lugares e pessoas infectadas, levam a doença na brincadeira, tentando mostrar que não tem medo dela. Lutero diz o seguinte: isto não é confiar em Deus, mas tentá-lo. Deus criou medicamentos e nos deu inteligência para proteger e cuidar bem de nossos corpos, para que possamos viver em boa saúde. E ele continua dizendo que a pessoa que não toma os devidos cuidados e assim prejudica o seu corpo, corre o risco de cometer suicídio aos olhos de Deus. E se essa pessoa ficar doente, depois contagiar outras pessoas, ela será responsável perante Deus por assassinatos. Palavras de Lutero em 1527. Lutero diz também que um cristão deve pensar assim: pedirei a Deus que misericordiosamente nos proteja. Então vou fumigar, ajudar a purificar o ar, dar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária para não me contaminar e dessa forma talvez me infectar e contagiar outros e assim causar a sua morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser, continua Lutero, se Deus quiser me levar, ele certamente me encontrará e eu terei feito o que ele esperava de mim. E por isso não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Olha que riqueza de testemunho de Lutero, quantas orientações sábias, equilibradas, sensatas, lúcidas, que muitos de nós não estamos cumprindo ou não estamos seguindo. Ou outros estão simplesmente trancados dentro da sua casa, sem atender sequer os familiares. Outros exemplos, vamos pegar exemplos aqui do Brasil, como as epidemias da febre amarela, que sempre
atormentaram a vida dos missionários estrangeiros aqui no nosso país. 2 exemplos. A morte do reverendo George W. Thompson. Uma das epidemias da febre amarela forçou a missão leste do Brasil a mudar-se de Campinas para Lavras, Minas Gerais. A morte do reverendo George W. Thompson, que era companheiro de John Boyle e que andou aqui em Goiás com John Boyle na sua segunda viagem por Goiás, em 1886, numa das levas da febre amarela no interior de São Paulo, todos os missionários que estavam na base, na sede, ficaram doentes. 7 missionários, se não me engano. Ele cuidou de todos os missionários doentes na sede da missão em Campinas e todos sobreviveram. Mas, no fim, ele contraiu a doença e faleceu em 1º de maio de 1889, tendo apenas 26 anos de idade e estando no Brasil há apenas 6 meses. Ou outro exemplo que nós temos dentro da IPB são as ações do Dr. George Butler em Garanhuns, Pernambuco. Lembrando que em Garanhuns foi onde nasceu o germen do Seminário Presbiteriano do Norte, o SPN. A igreja de Garanhuns firmou-se durante uma epidemia de febre amarela na cidade. O padre foi o primeiro a fugir, diz o biógrafo do Dr. Butler, o reverendo Edgés Martins, no seu livro A Bíblia e o Bisturi. Mas o Dr. Butler, ele permaneceu na cidade, cuidou de vários doentes, e depois de 2 meses, a igreja presbiteriana, que tinha 15 membros, foi a 34 membros. E se firmou na cidade com o respeito da população por causa do seu pastor ter permanecido e cuidado dos que precisavam. Quando o padre retornou, a igreja já estava estabelecida e passava a ser respeitada na cidade. Deixa eu apresentar aqui, então, alguns desafios e aplicações para nós. Eu creio ser oportuno caminhar para a conclusão, citando 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 18. O versículo 15 todo mundo sabe de cor. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E agora, a parte que nós pouco damos atenção, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. E ele termina o verso 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 4 pontos aqui. Primeiro, qualquer resposta nossa a momentos de crise devem visar santificar a Cristo. Ele é o nosso Senhor que nos governa e nos conduz, ainda que seja através do vale da sombra da morte. Se estamos com Ele e fazemos para a sua glória, estaremos bem. Segundo, o texto nos mostra que precisamos estar preparados para responder sobre a nossa fé sempre. Quando um pastor chinês, e eu já disse isso aqui, apresentou um projeto missionário a um grupo de repórteres ingleses propondo ir a pé da China a Jerusalém, eles perguntaram, mas você será perseguido e preso? E ele então diz, existe outra maneira de pregar o evangelho? Aqui na China eu já fui preso 17 vezes. Terceiro, Pedro nos mostra que o bom comportamento envergonha os que difamam o nosso bom procedimento. Quando o tsunami matou cerca de 230 mil pessoas no litoral asiático, a visão mundial foi para lá com ajuda humanitária. Os muçulmanos os chamaram de interesseiros, dizendo que eles só queriam converter e fazer prosélitos ao cristianismo. Mas eles ficaram e cuidaram das pessoas com água potável, com medicamentos, com abrigos. Então, um muçulmano chegou a um pastor brasileiro, e disse para ele o seguinte, o Deus de vocês é um Deus bom. Ele cuida da gente, ele ajuda a gente. O bom procedimento envergonha aqueles que difamam e na maioria das vezes não fazem nada. Quarto, o texto de Pedro diz o seguinte, se é para sofrer, é sempre melhor sofrer fazendo
o que é certo? Quantos estão morrendo e levando a morte por Covid para dentro de casa por descumprir os protocolos de cuidado e distanciamento social? Criticam publicamente as igrejas que querem se reunir obedecendo os protocolos e eles mesmos os desobedecem, fazendo festinhas, frequentando e financiando festas clandestinas e reuniões em lugares escusos. Aqui em Goiânia, os cultos das igrejas ganharam nível 7, o nível mais alto de perigo de infecção, mas colocaram nível 4 para a feira hippie ali da Avenida 44. E aí foram para lá fazer testes, em um único dia encontraram 347 pessoas infectadas, andando livremente entre milhares de pessoas, fazendo compras e se esbarrando uns nos outros o tempo todo, o que não acontece nas igrejas, mas as igrejas é nível 7. É mais fácil contrair o vírus, nós temos falado isso constantemente, é mais fácil contrair o vírus no açougue, no supermercado, na feira livre, na porta da Caixa Econômica Federal para receber o auxílio do governo, do que numa igreja reunida organizadamente para o culto cristão. Mas às vezes, quando conversamos com os irmãos, pastor, meus filhos não deixam sequer sair de casa, e depois postam uma foto fazendo compras no supermercado. Por isso, o que fazer e como fazer em tempos como esses? Primeiro, a história das igrejas nos mostra que é preciso ter coragem para enfrentar os males da sociedade e também da igreja. Como Inácio de Antioquia e Policarpo, que se manteram firmes diante de falsas acusações contra eles e foram martirizados por conta disso. Eles denunciavam as injustiças e a corrupção. Eles tinham coragem moral diante dos poderes constituídos, como Ambrósio diante de Teodósio, quando ele massacrou a cidade de Tessalônica. E ele disse, você pecou. Ou como João Crisóstomo, que pregava expondo o Novo Testamento, mostrando que a opulência de Constantinopla era incoerente diante da verdade do Evangelho. Fazia um assombroso contraste com a apatia e a subserviência que nós praticamos hoje em dia. Temos de reconhecer que nos recolhemos e poucos de nós aceitou a tarefa de cuidar sem deixar de cuidar dos outros, de se cuidar sem deixar de cuidar dos outros. Segundo, o que Deus espera de nós é fidelidade para não confundir, usando a linguagem de Dietrich Bonhoeffer, a graça barata com a graça preciosa, porque a graça barata, ela nega a encarnação de Jesus, mas a graça preciosa ouve Jesus chamar, segue-me. Muitos são oportunistas, aproveitadores e corruptos, pessoas que vendem discursos de ocasião, como os traditores do terceiro século, que forjaram documentos falsos, o libelo, a fim de não serem presos, ou compraram documentos falsos, ou negaram Jesus, enquanto que os confessores foram perseguidos e mortos, e depois quiseram voltar como se nada tivesse acontecido. Os que nós amamos e gostamos de contar as histórias deles são os que ficaram e sobreviveram, ou até mesmo morreram cuidando dos outros. Em qual grupo nós queremos ser contados? Nesse ou naquele? E terceiro, Deus espera de nós piedade e compaixão para aprender a amar as pessoas como Deus ama. Muitos trocaram o discurso da compaixão pelo do bem feito, o mundo merece, parecendo mais os edomitas do livro de Obadias do que os servos de Deus, os profetas. Jonas pregou um sermão de ira, curto, apressado, sem nenhuma estrutura homilética convincente em Nínive, obedecendo com muita má vontade a Deus, torcendo para ver Deus derramar o juízo sobre aquela grande e pecadora cidade de Nínive. E ficou triste quando viu Deus usar o seu péssimo sermão na salvação de milhares em Nínive. Mas Deus lhe perguntou, Jonas, por que você não quer aprender a amar como eu amo? E eu termino mostrando aqui no PowerPoint uma imagem constrangedora que eu encontrei na internet e que sempre vem à minha mente uma ilustração de Lucas 5,
quando Jesus se encontra com aquele leproso, e Lucas diz que a sua lepra estava bastante avançada, quase que literalmente aquele homem chega diante de Jesus caindo os pedaços. E a única coisa que ele queria era ficar limpo. Jesus não só recebeu, mas Lucas, ele mostra que Jesus estendeu a mão para tocá-lo. E o curou. E a pergunta que a história da igreja faz para nós é como isso impacta você. Francisco vinha pela cidade montado em seu belo cavalo, vestindo-se de roupas caras. Então ele viu um leproso mendigando à beira do caminho, esporou o seu cavalo a fim de apressar o seu passo e passou de largo, lá na frente. Ele parou a sua montaria, olhou para trás, percebeu que, dando as costas à necessidade dos irmãos, ele galopava para longe de Deus. E ele então diz no seu testemunho que foi tomado por uma ternura que não conhecia de fato. Voltou e desceu do seu belo cavalo, aproximou-se do mendigo leproso e lhe beijou a mão. Mais tarde, ele disse no seu último testamento que a imagem do leproso de Lucas 5 não saía de sua cabeça. Então ele foi transformado em São Francisco de Assis, um outro homem. Como disse John Stott no livro que citei no início dessa palestra, o impacto de Cristo sobre ele marcou e definiu profundamente o impacto que ele causou nos outros pelo resto da sua vida. E mais, John Stott termina o seu comentário sobre Francisco de Assis dizendo o seguinte: os cristãos estão, usa o verbo no presente, estão na vanguarda dos que tentam desenvolver um ministério de compaixão para com os que sofrem de enfermidades e dores. Não podemos nos conformar ao entendimento de que entregar apenas algumas cestas básicas seja o suficiente para agradar a Deus durante essa pandemia que aí está. E a pergunta que eu faço é: o que mais nós podemos fazer? O que mais? O que? Vamos orar? Pai, eu quero pedir ao Senhor graça e misericórdia sobre todos nós, para que possamos estender os nossos olhos e olhar os campos. Nosso irmão Nathan vai falar sobre isso daqui a pouco. Para que nós possamos estender os olhos e ver de antemão a tua vinda, o que nosso irmão reverendo James falará daqui a pouco. Prepara-nos, Senhor Deus, transforma-nos, usa-nos como instrumentos da tua graça no período que nós estamos vivendo, ou enfrentando perseguições, ou enfrentando pandemias, ou qualquer outra situação, que a nossa reação seja sempre santificar o teu nome, ouvir a tua voz e agir com mansidão e piedade, servindo ao Senhor e às pessoas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu